Boa tarde, pessoal. Meu nome é José Alexandre Rocha Gomes. Eu trabalho na UF, no Departamento de Ciência da Computação, Niterói. Eu sou diretor de projetos da Vitelecom. Eu faço parte da Câmara Setorial de Formação da LERJ, Tecnologia, e sou membro do Conselho de Competitividade da FIGEM. Tá? Esse projeto aqui que eu tenho nas escolas, da Secretaria de Educação, é um projeto voluntário. Okay? Então, essas são algumas das minhas funções. Só para a gente poder se situar aqui, a palestra vai ser sobre o uso da IA e suas consequências. Okay? Então, gente, a gente vive a era dos dados. Tá? O que significa a era dos dados? O que é mais importante hoje para nós? São os dados. Então, a gente vai numa farmácia, por exemplo, e eles pedem o CPF. Você vai no mercado, eles pedem também o CPF. Há pouco tempo atrás, a gente viu que teve aí uma venda, né, as pessoas comprando a foto da íris das outras pessoas. A gente vai ver por que essas pessoas estão comprando, pagando pela íris. Desce um pouquinho, Leandro, por favor. Tá? Então, aqui, ó. Por que eles estão comprando a íris? Vou dar uma resumida aqui. Porque a íris identifica uma pessoa, um indivíduo, é uma biometria. Talvez uma das biometrias mais confiáveis que tem a íris. Então, o que eles estão querendo com isso? Primeiro, identificar o indivíduo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você criar um padrão daquele indivíduo. Eu sou um comprador de internet, eu sou um consumidor de filmes, de streaming. O que eu sou? Porque se eles me identificarem, quando eles forem fazer uma propaganda, uma divulgação, eles vão fazer com aquilo que eu gosto, evidentemente. Se eu não gosto de café, eles não vão fazer para mim divulgação de café. Eu vou perder o tempo deles. Se eu gosto de chá, eles vão divulgar chá. Eles já sabem que eu vou consumir aquilo ali. Tá? Então, quando você compra dados de alguém, né, isso significa o quê? Que você está pegando esta informação da pessoa. E hoje em dia não existe nada com tanto valor quanto isso. Você saber quem é aquela pessoa para quem você está vendendo alguma coisa. Porque você vai ser mais assertivo naquela venda. Porque antigamente você fazia uma Coca-Cola, fazia uma propaganda na televisão, milhões viam, mas você não sabia quantos compravam. Hoje, se você fizer uma propaganda direcionada, você sabe ali que 90% vai comprar o que você está vendendo. Você não gasta tanto, porque é uma propaganda direcionada, você gasta menos e é mais assertivo. Tá? Por isso que pagam tanto e esses dados são tão relevantes para essas empresas. Ok? Tá? Então aqui é basicamente um resumo do que eu falei. Tá? O valor dos dados. Tá bom? Os dados se tornam um dos recursos mais valiosos do mundo moderno, impulsionando a inovação, o crescimento econômico e a dinâmica de poder em escala global. Países e empresas que utilizam dados estrategicamente podem conquistar vantagens significativas em inovação, investimento e influência global. Ok? Então, os dados são importantíssimos para qualquer solução tecnológica, não é só IA, qualquer solução tecnológica. Aqui tem uma evolução, tá, dos dados pelo tempo. Ok? Vamos lá. 1 zettabyte é equivalente a 1 milhão de terabytes. Tá? Então, essa fonte criou este gráfico aqui, dizendo a evolução dos dados de acordo com o tempo. Tá? Então, nós temos aqui no final 220 zettabytes. Tá? Quem quiser fazer um cálculo depois, é só multiplicar por 1 bilhão, aí você vai ter 221 bilhões de terabytes. Tá? Então, vocês... Volta um pouquinho, filho. Então, vocês veem que aqui começa em 2010. Então, aqui, 14 anos depois, em 14 anos, nós subimos 100%, não, 100%. Tá? Nós temos 2 vezes 10 a segunda. Tá? 2 vezes 10 é ao quadrado. Isso em 14 anos. Tá? Então, esse crescimento aqui é mais do que geométrico, é exponencial.
tem a potência de 10. Então, como é que será daqui a 5 anos? Imagine como será daqui a 5 anos. Tá? Vai ser muito mais do que nesses 14. Ok? Pode passar, filho. Aqui nós temos através do tempo. Tá? Vejam vocês a diferença de tempo entre um salto evolutivo e outro. 3.200, 2.900, isso vai decrescendo porque eu estou chegando perto de antes de Cristo, depois de Cristo, a 105. Então ali vocês veem que são séculos de diferença, né? São séculos, mas isso vai diminuindo, né? Isso vai diminuindo, ok? Nós temos aqui décadas. E daqui para cá, anos. Tá? A IA surgiu, a IA como a gente está usando agora, surgiu há 2, 3 anos atrás. A IA surgiu na década de 40, com Alan Turing, tá? Mas do jeito que a gente está conhecendo agora, divulgado agora, tem 3, 4 anos. Okay? Então vocês veem que essa distância aqui cada vez diminui mais. Então, o planejamento que as empresas faziam para 10 anos, 15 anos, hoje cai para 5, 3, às vezes até menos, 2. O que vai acontecer no que vem? Não tenho a menor ideia. Eu não tenho, nem ninguém tem. Tá? Pode passar, filho, por favor. Bom, aqui é mais ou menos aquilo que a gente já começava a falar. Tá? Como seus dados estão sendo usados? Nós temos o lado bom, né? Quando você compartilha os dados, vocês evitam redundância, essas coisas, né? Se eles forem bem organizados, mas também podem ser utilizados de uma forma errada, com vários vazamentos que a gente tem visto por aí. Vazamentos de INSS, vazamentos bancários, enfim, pontos. Como tudo na vida, a gente tem os prós e os contras. Tá? A gente está chegando num limiar em que os contras estão começando a passar os prós. Né? Quando a gente tem um vazamento como a gente teve com o INSS, por exemplo, como a gente já teve de bancos, isso causa muito mais problemas do que avanços para a gente. Então a gente tem que começar a repensar como é que esses dados estão sendo usados. Tá? Então eu coloquei aqui como é que os governos, por exemplo, podem usar os seus dados. Melhorar a prestação de serviços. Né? Então o cara chega no hospital, o atendente já sabe o endereço, o nome, o histórico, a medicação que ele toma. Então ele não precisa lembrar, às vezes o paciente chega inconsciente, acidente, então já tem o tipo sanguíneo. Então você economiza ali tempo, exame de sangue, né? Receber o tipo de sangue do cara fazendo uma transfusão. Então esse tempo ele é muito precioso para o atendimento médico. Né? Reduzir crimes, fraudes, a gente pode utilizar, por exemplo, a IA para isso. Né? Informar políticas públicas, aumentar a produtividade, a IA também pode auxiliar nisso e outras tecnologias também. Garantir a segurança nacional, isso é importantíssimo. Né? Aqui no Brasil a gente não tem tecnologia nacional para garantir a nossa segurança. Satélites que a gente usa aqui em alguns lugares são de fora de outro país. Né? Assegurar transações e comércio, isso aqui também é muito importante, isso é blockchain. Tá? Empresas usam para aumentar vendas, como já foi falado, melhorar produtos e serviços, direcionar, né, também, definir preços e aumentar a produtividade. Okay? Então, isso aqui são alguns pontos, tá, gente? Tem infinitos pontos. A gente pode elencar aqui, eu coloquei alguns. Passa para mim, isso. Aqui eu tenho uma lista, né, de quem usa a internet. Os países que usam a internet, os que mais usam, os que menos usam. Agora aqui, gente, é o seguinte. O uso não significa que está sendo bem usado. Tá? A gente já fez uma outra pesquisa em que diz que, pelo menos aqui no Brasil, o mundo também é um pouco assim, mas aqui no Brasil, a gente usa um dos primeiros lugares na internet, está sempre entre os 3 primeiros. O primeiro, o segundo e o terceiro. É pornografia. E dentro de pornografia, eu incluo pornografia infantil. Tá? Então, não adianta usar 77%, 80%, 90%, 100%, se a gente está usando de forma errada. Ok?
A IA principalmente também é usada de forma errada, a gente vai ver daqui a pouco. Então, é prioritário que a gente conscientize as pessoas de como utilizar bem a internet. Tá? Porque não adianta figurar o Brasil ali com 77%, sendo que desses 77%, mais da metade, ou perto da metade, não é bem utilizado. Okay? Então é só para a gente poder situar o Brasil dentro dos países em termos de uso da internet. Bom? Aqui é importante também. Tá? Isso aqui são os investimentos na IA. Tá bom? Aqui eu já vou começar a falar IA. A IA, a revolução da IA. Então, o que acontece? Há 4, 5 anos atrás, ninguém falava de IA. Né? A IA era um assunto acadêmico. A IA era discutida dentro das universidades. Como eu falei, começou com Alan Turing, quando ele ajudou os aliados a ganhar a guerra, desencriptando os códigos alemães. Tá? Então, foi ele que começou a IA. Mas a IA, ela parou e estagnou porque não tinha máquina suficientemente capaz para poder alinhar o software com o hardware. Então, aquilo ficou um esquecimento só no uso acadêmico. Ok. Quando a gente chegou em 2020, 2021, 2022, nós tivemos máquinas capazes de rodar uma IA interessante. E ali começou o que nós temos hoje como IA generativa. O que é uma IA generativa? É uma IA que vai te dar uma resposta genérica, geral. ChatGPT, Gemini ou Python. Okay? A gente vai focar nessas IAs. Então, em 2019, tivemos menos de 1 bilhão. 2020, vocês podem ver que mais do que dobrou. Em 2021, quase o dobro, né? Pouco menos. Agora, olha aqui. 2023. Tá? A gente já sabe que agora, em 2025, o Trump liberou o investimento aqui. 500 bilhões. Só o Trump. Só o Trump. 500 bilhões. Tá? Nós temos hoje na França uma ministra da IA. Tá? Ela tem status de ministra da IA. Então, o povo não está brincando lá fora. Tá? Eles estão realmente voltados a explorar essa área de IA. Inegavelmente vai ser o futuro. Não tem como fugir disso. Quem achar que não vai usar IA está fora. É a mesma coisa que há alguns anos atrás eu não vou usar o WhatsApp. Eu não vou usar e-mail. Hoje em dia ninguém vive sem WhatsApp, sem e-mail. Okay? Então é a mesma coisa da CIA. Então aqui, a gente já viu que em 2025, só Trump, né, 500 bilhões. Então ultrapassou muito ali 2023 e obviamente 2024. Tá? Volta ali, que eu falei aqui das startups. Aqui é startups, tá bom? De IA, somente de IA, tá? Financiadas. Aqui, 1.200 2023. Com certeza esse número aqui já tem mais zeros aqui. Tá? Aqui na China, de 27 para mais de 500, tá? 2023 também. E a tendência é que isso tudo seja acelerado. Obviamente, esses números aqui iniciando em 2025 estão já superlativos. Tá? Bom, vamos entender por que o dado é tão importante para qualquer sistema tecnológico. Qualquer sistema tecnológico obedece esse tipo de diagrama. Você entra com dados, esses dados são processados e geram informações. Tá? Todo sistema tecnológico funciona assim. Você entra, por exemplo, com uma lista de pessoas aqui, processa e tem uma lista de ordem alfabética, por exemplo. Ok? Por exemplo, da IA, eu entro aqui com um prompt. Liste os 10 últimos presidentes do Brasil. Ele vai processar e vai listar os 10 últimos presidentes do Brasil. Então, toda a parte tecnológica obedece esse diagrama. Você tem uma questão aqui a ser resolvida, processa de alguma forma e você tem a informação. Sempre nesse diagrama. Tá? Então, por que os dados são tão importantes? É o começo de tudo. Se eu não tivesse aquilo, eu não tenho isso, muito menos aquilo. Tá?
Agora, esses dados aqui, eles têm que estar atualizados. Não adianta eu ter dados desatualizados. Se eu entrar aqui com o nome de pessoas, por exemplo, um cadastro de clientes, que está desatualizado. Então tem cliente ali que já não é mais cliente que faleceu, cliente que se mudou. Quando eu pedir para gerar uma ordem alfabética aqui, ele vai colocar uma informação desatualizada. Ok? Então, para que esse sistema funcione, essa entrada aqui tem que estar ok. Então, a gente volta um pouquinho e vê por que eles estão dando tanta importância para os nossos dados. Tá? Valor incalculável dos nossos dados. Bom, que a IA tinha importância e sua consequência. Agora, realmente, é o nosso tema da palestra. Aquilo ali foi só uma introdução para a gente poder entender por que a IA é tão importante. Tá? Então, a IA se tornou uma ferramenta poderosa em diversas áreas e sua aplicação no mundo está se expandindo rapidamente. Porque a IA, como ela está sendo aplicada, como pode beneficiar a sociedade, é o que a gente vai tentar mostrar para vocês rapidinho. Bom, a IA, o coração da IA é o chamado rede neural. Tá? A gente vai ver depois o diagrama da rede neural. A rede neural ela é composta de, basicamente, parâmetros, pesos e outros parâmetros. O peso é um parâmetro, tá? Mas é muito importante, por isso que eu destaquei o peso aqui. É o peso que vai dar o direcionamento da IA. Tá bom? Vamos botar o diagrama para a gente poder entender melhor. Bota o diagrama, filho. Passa, por favor. Aqui. Isso aqui são nós, tá? Eu vou explicar para vocês como é que funciona basicamente. Essas flechinhas aqui são os pesos, os parâmetros que formam pesos. Então vamos supor que isso aqui são perguntas que eu faço no meu IA. E esse aqui é o caminho que a minha pergunta percorre, dependendo do que eu quero. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu quero ir à praia. Tá? Aí eu pergunto aqui. Hoje é um dia bom para ir à praia? Vamos supor que eu goste muito de ir à praia, mas esteja chovendo. O meu peso para a resposta ser sim é muito alto, mesmo que esteja chovendo. Então, normalmente, hoje é um dia bom para ir à praia, seria não. Por quê? Porque está chovendo. Está nublado, vai chover, mas eu crio aqui um peso, um viés, para forçadamente me dar essa resposta. Hoje é um dia bom para ir à praia. Tá? Como é que a gente pode entender isso? O peso é dado quanto mais pessoas fazem essa escolha. Então vamos supor, se muitas pessoas gostam de ir à praia, esse peso aqui vai sendo aumentado, forçando que essa resposta aqui seja a melhor resposta. Mas às vezes não é. Ok? Então, o que acontece quando a gente tem uma IA enviesada é que, às vezes, a resposta que ela nos dá pode não ser melhor. Né? Vou fazer uma analogia esdrúxula, mas que cabe. Vamos supor que o presidente da China dê lá $20 para cada um colocar no ChatGPT que a China é uma democracia. Então, na China acho que tem, sei lá, 3 bilhões de pessoas. Isso vai dar um peso aqui. E daqui a pouco, quando eu pesquisar se a China é uma democracia, ele vai dizer que é. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo que se Einstein fosse vivo hoje, ele não colocaria a teoria dele da relatividade. Por quê? Porque só tinha gente que acreditava naquilo. Na verdade, a IA pode inibir a nossa criação. Ela vai dizer aquilo ali não existe. Perfeito. Aqui, pode parar, aqui tá bom. Liga aqui para mim, por favor. Esse aqui, não. Aqui. Visita aqui para mim, por favor. Isso. O que acontece, gente, é que não existe muitas imagens de um copo de vinho cheio na internet.
poucas pessoas colocam uma taça de vinho cheio para beber. Certo? 90 e tantos por cento bebe a taça de vinho pela metade. O que acontece? Volta um pouquinho, filho, para pegar aquelas outras imagens. Então, vou... Não, aqui, ali em cima. Está vendo ali em cima? Aqui. Para aqui. Não clica aqui não, só fica aqui. Para olhar, isso aqui é a borda dele. Por quê? Porque ele não consegue ver o copo com mais vinho do que isso. Mas não é porque ele não vê um copo com mais vinho do que isso que não caiba. Então ele não consegue idealizar um copo de vinho cheio. E quando você força isso, acontece isso aqui, ó, alucinação. Ele já começa, já que é cheio, vamos jogar para cima, vamos fazer qualquer coisa. Tá? Então, a IA tem as suas limitações. Isso aqui é um exemplo bobo, tá, gente? Tem coisas bem mais graves do que isso. Existem publicações, artigos. Ali, tá vendo aqui em cima? Taça de vinho ali, ó. Olha lá. Ele não consegue fazer um cheio. Ou ele transborda ou fica assim. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que essa solução, ela ainda não está totalmente ok. Nem testada. E pior, nós não criticamos essas respostas. O que eu mais vejo são alunos fazendo pesquisas, copia e cola aquilo ali e nem lê, não critica se aquilo ali está certo. Isso não são só alunos, tá, gente? Empresas, empresários, enfim. As pessoas estão acreditando mais numa IA do que nas pessoas. Lá na UF eu já vi casos de alunos falarem com os professores: olha, eu coloquei sua explicação no chat GPT e ele disse que não é aquilo. Então, quer dizer, você está confrontando o professor por causa de uma solução tecnológica que nem testada foi. Tem 2, 3 anos de existência. Então, a gente está começando a pegar os valores e trocar eles. A gente está dando mais importância a uma solução tecnológica ao médico. A gente pega, cansei de ver pessoas pegando exames, né, de sangue, nada contra, para tirar uma dúvida, mas confrontar isso com o médico, né? Ó, você está errado, porque o chat GPT está certo. Peraí. Né? Eu acho que a gente está começando a fazer uma inversão de valores e começa a trazer para a nossa sociedade um dilema complicado. Em quem que você vai acreditar? Eu sempre falo que a IA é o espelho da nossa sociedade. E nós vivemos numa sociedade doente. Então, todos os nossos preconceitos, todos os nossos problemas, a gente joga para a IA também. Tá? Como eu falei aqui nos vieses, nos pesos. Então isso é jogado também, né? Tá bom? O dia que o ChatGPT aprendeu a encher uma taça de vinho lá. Entendeu? Então, é óbvio que ele vai aprender a encher. Tá? Por quê? Porque ele é uma solução dinâmica. Mas assim como ele não sabia encher antes, tem um monte de coisas também que ele não sabe fazer. Né? Até recentemente, geradores de imagens para o IA com o ChatGPT enfrentaram dificuldades com uma tarefa aparentemente simples. Né? Revelava limitações profundas, tá? Ou seja, capacitação de gerar imagens de taças de vinho cheias, não importava quão especificamente os dados. A IA produz apenas. Alguns deles ainda estão assim, tá? Eu já testei antes de vir para cá. Alguns deles ainda não enchem a taça de vinho. Ok? É só para a gente entender que essas soluções não estão totalmente confiáveis. Pode passar, por favor? Tá. Aqui temos algumas formas de aprendizagem. Ou seja, como é que eu vou ensinar a IA a pensar? Tá? Então, nós temos uma aprendizagem não supervisionada, tá? Que não existe a intervenção humana. Eu boto uma máquina para aprender contra a máquina. Aprendizagem supervisionada, que eu ensino ela, eu dou um prêmio para quando ela acerta. Tá? E por reforço, que usa as duas formas. Eu sempre falo que é bem interessante, né? Quando eu pergunto assim: qual a diferença com um gato e com um cachorro? Uma foto. Qual a diferença de um gato e um cachorro? Assim, você pode falar assim: é essa. Complicado, né? Nós sabemos. Se eu mostrar uma foto aqui, todo mundo vai saber o que é um gato e um cachorro. Mas explica para ele o que é um gato e um cachorro. Tá? Eu sempre conto um caso que aconteceu nos Estados Unidos, em que estavam testando carros autônomos.
E esses carros autônomos, eles estavam numa fila, né, para passar, um carro normal e um carro autônomo. E veio uma pessoa andando de bicicleta, os carros pararam. Veio uma pessoa carregando a bicicleta, o carro autônomo passou por cima dela. Por quê? Porque ele não foi treinado para diferenciar uma pessoa em cima da bicicleta ou do lado dela. Eram coisas distintas, então para ele podia passar. Então a gente começa a perceber que é complicado essa parte também. Ensinar até a máquina, realmente a tecnologia, chegar num ponto de confiança muito grande, ela vai errar muito. Assim como nós. Quem que já nasce caminhando? A gente cai muito. Tá? Só que um erro aqui mata alguém. Se eu pegar um avião e colocar ele totalmente autônomo e tiver algum problema, ele não vai matar 1, 2, 3, nem 3, nem 4, vai matar 100, 200, 300. Um trem, um ônibus, um carro, qualquer vida desperdiçada é complicado. Então, às vezes, a gente subestima muito a máquina, confia muito naquilo ali, mas tem que ter o tempo dela maturar. Se ela não tivesse tempo de aprendizagem aqui, nós vamos pagar por isso, com vidas. E entre outras coisas. Né? A pessoa, às vezes, fica incapacitada, não precisa literalmente morrer para isso. Mas pode sofrer um acidente, tá? Pode ter perdas também, de bens, enfim. Ok? Então aqui a gente, só volta um pouquinho. Então aqui a gente vê que temos 3 formas de aprendizagem e uma delas é 100% de certeza, tá? A gente começar a pensar. Pode passar, filho. Bom, aqui eu defino o que é IA generativa e os modelos de linguagem. A IA generativa é o subcampo da IA que concentra na criação de sistemas capazes de gerar conteúdo de forma autônoma, como imagens, texto, que é autônoma, porque você só diz o que você quer. Eu quero isso, 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 isso. Ela vai lá, da forma que ela acha conveniente, de acordo com aquela rede neural que eu falei para vocês, e gera uma resposta. Ok? E aqui são os modelos de linguagem que utilizam a IA generativa. ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, tem um monte agora. Né? Você está pipocando um monte agora. Manus, tem um monte. Pode passar, filho. Qual que é o melhor? Gente, é igual roupa. Eu gosto de camisa de mão comprida, eu gosto de camiseta. Cada um gosta de um tipo. É a mesma coisa de linguagem de IA. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a parte da IA sendo utilizada na parte de governo, tá? Então, aqui, existem várias, vou enumerar aqui várias formas que a IA pode ajudar essa parte de gerência pública. Tá? Eu trabalho na UF já tem desde 2008, já tem quase 20 anos, e assim, dá para ajudar bastante, tá? Mas tem que saber usar. Se a gente não souber usar a IA vai usar a gente. Qualquer ferramenta. Tá? Então, chatbots. O que é um chatbot? Chatbot, por exemplo, eu posso ter no meu WhatsApp um atendimento de chatbot, em que a pessoa se cadastra ali, quer saber se o PTU está pago, quer tirar a segunda via. Isso tudo pode ser feito via chatbot. Tá? Você lê um atendimento digital. Okay? Obviamente, isso tem que ser bem treinado, tem que ser... Volto a falar, os dados têm que estar ok. Se eu tiver, por exemplo, o cara com o endereço desatualizado, não vai adiantar, que ele vai pegar o endereço errado, quando for imprimir o IPTU. Tá? Então, primeiro ponto é ter os dados organizados, atualizados, confiáveis. Se a gente não tiver isso, o resto não dá certo. Volta lá, filho, saúde. Aqui, é importantíssimo hoje em dia a IA na área de saúde. A IA está desvendando vários problemas de detectação de doenças, como câncer, muito antes de qualquer outro exame. Isso é a parte boa. Tá? Eles estão conseguindo também criar novas drogas a partir de junções de elementos que a gente não tinha ideia que poderiam se juntar
para contrapor uma doença. Tá? Então, isso está sendo bem rápido, porque ele usa modelos. Antes, o cara ia ter que ir lá testar droga com droga, essa dá certo, essa não. A IA faz isso testando modelos. Então, é muito mais rápido a resposta dela. Então, nessa área de saúde, a IA está sendo muito bem usada e vai trazer, em breve, já está trazendo, né? Como exames de câncer em estado inicial, está trazendo bastante coisa boa para a gente nessa área de saúde. Pode passar. Na área de educação, que é a área que eu me identifico, aí, o que acontece? Nós temos, infelizmente, um problema muito sério, que a maioria dos nossos alunos, principalmente de escolas públicas, eles têm muitos problemas para poder entender formas de mensagem em português. Tá? Tá bom. Aqui, isso é importante. Isso é importante. Tá? Já estou falando ensino superior, tá? Então, em cada 8 brasileiros com ensino superior completo, 1 em cada 8 é analfabeto funcional. Isso no ensino superior. Quem chega ao ensino superior é a tampa da nossa pirâmide. Se eu pegar a base dela, eu acho que até inverte aquilo ali. Tá? Eu acho que deve ser ali 8, em cada 8 brasileiros, 6 devem ser analfabetos funcionais. Ok? Por quê, gente? Porque da base a gente não tem uma metodologia de ensino capaz de atender aos anseios dessa nova sociedade que a gente está criando. Qual é essa nova sociedade que está sendo criada? É uma sociedade que, para ver um filme, ela quebra em 15 minutos, que ela não consegue ter atenção em 2 horas. Tá? A gente não tem mais jovens que leem um livro. Eles vão lendo pedaços. É lógico que ninguém vai ler um livro inteiro de uma vez. O que eu estou dizendo é que eles não conseguem ler meia hora de um livro, 40 minutos de um livro. Eles não conseguem ter atenção para aquilo ali, que se chama déficit de atenção. Por quê? Por exemplo, nós temos o TikTok hoje em dia, os shorts no YouTube, que eles norteiam essas pessoas a dispersarem depois de 5, 10 minutos no máximo. Você vê um vídeo, um short, você vê um vídeo no TikTok, você depois de 10, 15 minutos está entediado, você fica assim, procurando algo que faça a sua dopamina vibrar de novo. Então a gente está sempre correndo atrás. A gente não usa mais o foco, a gente que eu estou falando sociedade, tá? A gente não tem mais foco para resolver um problema. Então essa nova geração, ela não consegue resolver problema. Isso nunca aconteceu, tá, gente? É a primeira vez, desde que o QI é utilizado, que isso acontece. Essa geração tem um QI menor, inferior dos pais. O que temos como consequência disso? A consequência disso é que essa geração não está conseguindo trabalho. Eles estão buscando para trabalhar pessoas 35, 40 a mais. Tá? Eu falo essas coisas, eles ficam felizes, né? Essas pessoas mais velhas. Oh, que bacana, eu tenho emprego. Bacana, mas quem vai se sustentar depois? Se aposentar? Que a gente vai se aposentar. Né? O cara não consegue render tanto depois de 70, 75 anos. 80, que seja. Uma hora a pessoa cansa. Pode entrar e trabalhar, mas não no ritmo normal de uma pessoa de 30 a 40. Como é que essas pessoas vão viver? Quem que vai trabalhar para que essas pessoas sobrevivam, como foi até hoje? Por que deu problema na França, quando o INSS de lá começou a ter problemas? Aqui no Brasil, que a gente teve que aumentar a idade de aposentadoria. Mas aumentar a idade não vai até quando? Até quando que a gente vai aumentar essa idade? Então, são casos que essa tecnologia, ela, como eu falei, tem prós e contras. A gente está chegando num momento em que os contras estão começando a emergir de uma forma avassaladora.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado em como usar essa tecnologia. Ok? Vamos voltar lá, filho, para a apresentação. Tá? Então, a educação tem esse problema. Como é que eu vou ensinar o cara, o aluno, a gerar um prompt? O que é um prompt? É uma pergunta, é um questionamento na IA, se ele não sabe se expressar. Primeiro ele tem que saber ler, escrever e entender aquilo ali. Senão não tem como ensinar ele a gerar um prompt. Ok? Segurança pública. Então, volta lá, filho. Segurança pública. Aqui é também uma coisa, é um questionamento bem interessante, tá? Você pode utilizar o reconhecimento de padrões, câmeras e tal, tá? Para fazer uma análise preditiva de crimes. Agora, baseado em quê? Se eu vou fazer uma análise preditiva, ou seja, anterior, com base em dados históricos e localização, o que está me dizendo? Ó, se o cara for da comunidade e tiver feito alguma coisa errada, é criminoso. Se o cara for negro, criminoso. Se o cara for pobre, criminoso. Muito cuidado aqui. Tá? Isso aqui é uma coisa bem complicada. É o que está sendo usado, mas falta falar os prós e os contras. Tá? Integração de dados de diferentes órgãos. Isso aqui é importante. Isso aqui é assim. Tá? Você não tem duplicidade de dados. Tá? Senão você manda a guarda municipal para casa do cara para falar alguma coisa com ele e ele está morando no canto. Você está utilizando aqui de uma forma errada, né, a nossa força de segurança. Ok? Pode passar. Mobilidade urbana, importantíssimo. Tá? Por quê? Nós temos aqui que organizar tudo isso que está acontecendo no trânsito. Né? Aqui no bairro de nenhuma cidade pequena não tem tanto esse problema. Mas aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, o trânsito é caótico. Né? Então, se você tiver câmeras, se você tiver um fluxo de otimização do trânsito da cidade jogado numa IA para calcular se esse é o melhor fluxo de otimização, isso ajuda pra caramba. Okay? Meio ambiente de sustentabilidade, tá? Monitoramento do ar, da água, para saber que pé estão esse ar, essa água, detecção de desmatamento com análise de satélite, né? Enfim, gestão inteligente de resíduos sólidos. Então, isso tudo tem como olhar ou qualquer outra tecnologia ajudar. Tá? Pode passar aqui. O planejamento urbano também, o crescimento de algumas áreas, o não crescimento de outras. Ok? Por quê? Porque às vezes é uma área de preservação. Você tem que tomar cuidado com essas áreas de preservação. Né? Identificação de áreas de risco. Então você joga ali uma imagem de satélite, ou até um drone, você identifica que está tendo construção ali. Antes que o cara acabe de construir, você já vai até ali. Porque depois que o cara constrói e está morando, é muito mais trabalhoso você tirar a pessoa dali. Tá? Simulação de impactos urbanos, como eu falei, tá bom? Finanças e arrecadação, isso aqui é importante. Detectação de fraudes, como foi que aconteceu no INSS, cruzamento de dados, classificação automatizada de despesas de receita. Então, essa parte aqui de orçamento, ela fica muito mais dinâmica utilizando uma tecnologia, principalmente a IA. Principalmente aqui. Tá? Principalmente detectação de fraude. Pode passar. Assistência social, tá? Isso aqui é bem interessante. Eu trabalho como voluntário numa organização chamada Hexenp, uma organização alemã. Ela faz um mapeamento de vulnerabilidade social através do mundo. Tá? Então é bem interessante as formas que a gente tem para detectar essa vulnerabilidade e ser muito mais assertivo. Por exemplo, vacinação. Quantas vacinas foram perdidas e são perdidas porque você destina aquilo ali para um lugar que não é o destino correto? Vamos supor, em Niterói eu tenho 1 milhão de pessoas idosas, em Barra do Piraí eu tenho 100 mil. Eu, em vez de jogar mais para Niterói de vacina para idoso, eu jogo mais para Barra do Piraí. Eu não levo em consideração essa discrepância percentual. Então eu vou perder as vacinas, porque quando chegar aqui eu tiver que redirecionar,
por algum motivo, por alguma falha, elas podem ser perdidas. Então, essa parte de logística também funciona muito bem com essa inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia que usar. Tá? Gestão de recursos humanos é uma gestão mais personalizada. Então, você já tem os dados daquela pessoa ali, se ela está doente, se ela já fez os exames dela, se ela precisa fazer algum outro exame, se passou muito tempo. Então, você detecta todas as partes inerentes àquela pessoa. É uma coisa mais individual, personalizada. Ok? Você não... Por exemplo, lá na UF, eles pedem para todos os funcionários fazerem exame em tal época. Mas se eu já fiz, por que eu vou fazer de novo? Então é um desgaste, tanto de dinheiro e de tempo, desnecessário. Tá? Padrão de absenteísmo, não falta. Às vezes o cara pode estar doente, uma coisa está ligada a outra. Às vezes o cara está faltando porque está doente. Não está doente porque não fez exame. Entendeu? Pode passar, Pedro, por favor. Aqui, a gente vai voltar um pouquinho daquilo que a gente tinha falado lá dos parâmetros. O que é o viés algoritmo? A IA generativa pode perpetuar preconceitos presentes nos dados de treinamento, exigindo controle cuidadoso. Então, é aquilo que eu falei lá. Se você tiver dados que já têm algum viés, a sua saída vai ser com viés. Léo, coloca ali no Google família feliz, por favor. Primeira fileira aqui. Não, desce não. Essa primeira fileira aqui. Quantos temos? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos negros nós temos nessa primeira fileira? Quantos asiáticos? Onde é que a gente vai ter um negro aqui? Aqui. Quantos deficientes nós temos aqui? Quantos cadeirantes? Quantos amputados? Ele só vai ter um negro e um slide de imagem dele. Isso é o quê? É um viés. Será que no mundo existem mais brancos e loirinhos ou negros? Que seja metade. Pelo menos metade de negros. Quantos deficientes físicos? Quantos autistas? Então, nós não nos vimos aqui. Isso não nos identifica enquanto sociedade. E são esses dados que são passados para o auxiliar. Por isso que ele não enche o copo de vinho. Por isso que quando ele vai fazer uma análise de crédito para o negro que mora num lugar que não é legal, ele vai negar. Então, é para a gente começar a refletir até que ponto essas novas tecnologias, e a IA é a mais nova delas, são confiáveis no nosso dia a dia. Vamos voltar lá, filho. Plágio. Isso aqui é interessante, né? Eu acho que todo mundo viu aquela propaganda da Elis Regina da Volkswagen, da Kombi. Ela com a filha, tá? Ela com a filha dirigindo uma Kombi. Essa propaganda aqui, entra aqui no UOL, filho. Entra aqui. Esse aqui. Aqui. O que acontece é que ela, a Elis Regina, fez isso aqui. Vamos ver qual ano foi isso. Desce aí um pouquinho, filho. Não, desce. Aqui, tá aqui, 2023. Bom, Elis Regina estava cansada de ser morta, né? Será que ela faria essa propaganda? É o que questiona exatamente. Por isso que eu pedi para ele botar aqui no ombro. É o que questiona essa reportagem. Será que ela faria isso nesse livro? A filha do consentimento, mas e ela? A Madonna, coloca ali, filho. Madonna bota um testamento, direito de imagem, coisa assim. A Madonna, ela já botou no testamento dela que depois que ela morrer, nada pode ser gerado. Tá? Nada pode ser gerado. Morreu agora, daqui para frente nada pode ser gerado. Hologramas, direitos autorais e herança. O que Madonna exige aparentemente. Ela não quer que nada seja gerado depois da morte dela. Por quê? Será que ela iria dar ok naquilo ali?
Tem muitas pessoas... Biel, coloca assim... IA, pessoas falecidas. Será que as pessoas, depois que falecem, vão querer ser utilizados de alguma forma, mesmo que sejam por parentes? Estão colocando agora banco de memórias de pessoas que morrem. Será que depois que eu morrer, eu vou querer que o filho meu veja ou converse comigo ou com os dados que foram retirados de mim? De alguma forma? Que não sou eu. Talvez eu não fale aquilo que os dados falariam. Porque o mundo muda, nós mudamos. Né? Já dizia Raul, metamorfose ambulante. Olha lá. Mulher usa IA para recriar. Então, a gente já está começando, a nossa sociedade é doente, a gente já está começando a passar isso para a tecnologia. Nós estamos utilizando a IA para que nós tenhamos alguma satisfação própria, mas sem levar em questão os outros, ou o outro. Será que o outro iria concordar com isso? De utilizar os seus dados para a satisfação de uma outra pessoa, seja ela quem for, ou ganhar dinheiro com isso? Então são perguntas que estão por aí, que poucas pessoas fazem, tá? Mas que são inerentes à nossa sociedade de hoje. Volto a dizer, vivemos numa sociedade doente. E essa doença está sendo passada através de um uso de uma tecnologia. Está sendo divulgada por um uso de tecnologia. Está começando a colocar essas doenças que nós temos em benefício nosso usando a tecnologia. Em que nós não sabemos se as pessoas detentoras desses dados liberariam eles para isso, que é mais importante. Vamos voltar lá, filho, para a apresentação. Tá? Então, entra aqui. O que é plágio? Você falar assim, olha, recrie a imagem do Cristo Redentor utilizando as cores de Monet, utilizando a criação de Monet. Aí, eu estou utilizando a forma de pintar de um artista. Não é a minha forma de pintar, é do artista. Isso é plágio. Como é que fica isso? Eu criei. Bom, eu criei utilizando uma técnica que não é minha. Tá? Até onde eu plágio? Perguntas que a gente não tem resposta, tá, gente? Eu estou colocando aqui, mas a gente não tem resposta. Potencial transformador. Tá? A gente pode realmente transformar a nossa sociedade para o bem e para o mal. Tá? E a colaboração homem-máquina. Tá? Então, também, para o bem ou para o mal. Como eu falei, na área de saúde, é uma colaboração enriquecedora. Importantíssima essa colaboração. Pode passar, filho. Perdas de emprego. Eu costumo falar que isso é uma coisa muito complexa. Tá? Na Revolução Industrial, nós tivemos o mesmo questionamento. Quando tivemos a Revolução Industrial, muitas pessoas ficaram falando assim, agora eu vou perder o meu trabalho. Por quê? Porque eu não sei utilizar máquinas. Mas a pessoa se adapta. Né? No mundo, não são os mais fortes que sobrevivem, são os que mais rápido se adaptam. Tá? Então, nós, seres humanos, temos essa característica, tá? De sair da nossa zona de conforto e resolver o problema. Tá? Então, assim, mas na Revolução Industrial, nós tivemos anos para que a sociedade se adaptasse. E a gente viu ali, há pouco tempo atrás, que esse tempo está diminuindo. Nós não temos mais 10 anos, 20 anos, nós temos 3, 4. Ou até menos. Então a nossa adaptação tem que ser mais rápida. O que isso causa? Duas coisas. Primeira coisa, você vai no tutor do YouTube, no tutorial do YouTube, assiste 3, 4 ali de 15 minutos sobre IA, pronto, já sei IA. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não sei isso, não vou conseguir entender isso a tempo. Vou ficar para trás.
Como é que resolve isso? Primeiro, a gente tem que ter uma base de conhecimento educacional. Por quê? Se a gente tiver uma base boa, a gente constrói em cima dessa base todo o conhecimento com alicerce. Como eu falei, se a gente não souber ler e escrever direito, não tem como construir nada. Quando a gente tem um alicerce bom, a casa sobe rapidinho. Tá? Mas sem esse alicerce fica complicado. Discriminação. Sistemas de IA podem ser enviesados, como a gente já viu, referente aos preconceitos dos seus criadores ou dos dados que são treinados. A gente viu ali o exemplo da família feliz. Bom? E aí fala do sistema de reconhecimento facial, que a gente falou também na área de segurança. Tá? Pode identificar incorretamente pessoas de curso como criminosas. Okay? Ou pelo lugar que vivem. Enfim. Ataques cibernéticos, tá? Também. Por quê? Porque aí a propicia isso. Um erro, porque a gente viu no exemplo da taça de vinho. Armas autônomas. Isso é interessante. Léo, coloca aí para mim drone assassino. É interessante, gente. Eu vou deixar vocês verem. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hello, pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of sheet explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. It's one of a range of products. Trained as a team. Como vocês viram, esse vídeo de quando? O potencial que tem They aqui, can ó. penetrate buildings, cars, 3 anos, trains. 5 anos. Essa tecnologia que está mais do que obsoleta, tá, gente? Em 5 anos. Tá? Para vocês verem como que isso pode ser utilizado. A gente já viu que a IA erra. Se eu quiser matar alguém, mesmo que essa pessoa tenha alguma culpa, eu posso matar a pessoa errada. Ou as pessoas erradas. Ok? Então, é isso que eu falo. A gente está acreditando muito na tecnologia, que não foi testada há nem uma década, e já estamos utilizando isso para assassinar pessoas. Okay? Vamos lá, filho, voltar, por favor. Então, entra aqui, ó. Tá? Você solta aquele drone, né? Tamanho de um mosquito quase, você mata uma pessoa. Ok? Vamos passar, filho, por favor. Não, acho que você passou isso. Controle social. Tá? Isso também entra dentro daquele controle de segurança. Tá? Só que é social. Mas é a mesma faixa para a gente poder pensar. Tá bom? Como é que a gente vai controlar a sociedade? Quais são os requisitos que eu vou utilizar para esse controle? E quem disse que esses requisitos são realmente os que vão controlar? Quem disse que tem algum requisito que possa controlar? Originalidade é mais ou menos dentro também do plágio, tá? Como eu falei, pinta um quadro da Santa Ceia no estilo de Van Gogh. Estou usando o estilo de alguém. Tá? Disparidade, a demonstração da IA pode levar a uma ou maior disparidade entre aqueles que têm acesso à tecnologia. Ou seja, nós já temos isso aqui no Brasil. Né? Nós temos as escolas públicas e as escolas particulares, que existe uma disparidade enorme, um buraco enorme entre essas duas escolas, essas duas formas de educação. E a desinformação, obviamente, a gente vê isso todo dia. Você cria alguma coisa na IA, aquilo é dito verdade, né? Bota lá o Papa com o casaco na IA. Isso aí é clássico, né? Todo mundo já viu. O quesito de você destruir o seu outro
adversário. Tá? Então, nós tivemos nessas últimas eleições, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo, um problema sério em relação a isso. Tá? Como é que a gente vai dizer o que é verdade e o que é mentira? Certo? A não ser quando é gritante, ok. Mas quando não for. Ok? Vamos voltar lá, filho, para a nossa apresentação. Desinformação, próximo, por favor. Conclusão, tá? Então, como é que a gente pode concluir de alguma forma, né? Porque a gente só trouxe problema até agora, né? Algumas coisas boas, algumas problemas. Desenvolvimento de leis que regulamentem a IA. Como serão essas leis? Tem que ter debate, gente. Eu não sou da área de direito, ok? Mas isso só vai ser resolvido com debate. Debate na sociedade. Fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Colocar os problemas, para que vocês conheçam os problemas, que vocês coloquem esses problemas para outras pessoas que comecem a criar esse debate. Se nós não fizermos isso, como eu falei, ou a gente aprende a usar IA, ou a IA vai usar a gente. Qualquer tecnologia. Então é importantíssimo que a gente leve esse debate para outros fóruns. Ok? Conscientização, que é isso que a gente está também fazendo, tá? Que a gente tem que conscientizar as pessoas a utilizarem de forma correta a IA. Isso é importantíssimo. Desenvolvimento de sistemas de IA mais transparentes. Isso deve ser feito, mas aí nós temos que ter a anuência das pessoas que desenvolvem os sistemas de IA. Não depende somente da gente. Depende da gente, de repente, criar uma lei ou um conjunto de leis para que eles sejam forçados a isso. Ok? Pode passar, filho. Eu acho que isso é útil. Passou? Sim, tem isso, desculpa. Tem. Promoção da diversidade e inclusão da IA, que foi aquilo que a gente falou ali atrás. Existe um gap, existe um buraco, né, na nossa sociedade. Tem gente que não tem nem um celular, como é que vai usar a IA? Requer pelo menos um sistema regular para poder ser utilizado. Desenvolvimento de políticas e programas para promover o acesso à tecnologia. Isso confirma o primeiro ali também. Tá? Eu dou aula numa escola chamada Aureliano Leal, em Niterói, e que a gente está colocando aí dentro da grade das turmas de ensino médio, na área de linguagem e projeto de vida. Mas é difícil, porque os alunos não têm acesso a essa tecnologia, a estrutura da tecnologia. Então, às vezes, um aluno tem um celular, divide para 2, para 3, a gente vai para uma sala que tem a sala B, que tem um computador com a internet, mas é um computador, a gente vai dando jeito. Mas é melhor do que nada. Mas tem que existir políticas públicas para que tenha essa inclusão. Tá? Então, são dois problemas sérios que nós temos. Um, é o não preparo desses jovens em termos de conhecer linguagens, para poder entrar em contato, questionar uma IA e criticar a resposta dela. Isso é importante. Não adianta eu acreditar na resposta que ela está me dando. Ok? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é da estrutura para que esses alunos consigam acessar ela. Bom, vamos lá, filho, próximo. Bom, finalizei. Aqui são os meus contatos, tá? LinkedIn, se você quiser adicionar, só pesquisar aqui. Essa é a empresa que me ajuda a divulgar esse trabalho. Ali é o meu e-mail da UF e aqui o meu WhatsApp, tá bom? Vou abrir aqui para debate para quem quiser perguntar alguma coisa. Tá bom? Obrigado, gente. Quer perguntar alguma coisa? Não? Então, finalizo, gente. Obrigado aí pelo comparecimento de todos, tá? Obrigado mesmo.